O tema de hoje é um dos temas que eu considero um dos mais difíceis de falar e mais difícil ainda de viver. Nós temos já estudado desde aqui o sábado uma série de temas sobre a vida de José. A série que estamos estudando, do poço ao palácio, traz muitos capítulos que são assim muito fortes na vida de José. Mas o capítulo da vida de José, do perdão, eu acho um dos mais incríveis, mais generosos e mais difíceis. Eu gostaria de convidá-los então para o tema de hoje, distribuindo pão e perdão. O texto bíblico está em Gênesis, capítulo 45, os versículos de 1 a 15. A beleza e a divindade do perdão, a necessidade que temos de aprender a conviver, dando e pedindo perdão. Esse é o tema que vamos abordar hoje, neste momento da vida de José. Gênesis 45, versículo 1 em diante, diz assim: Então José, não podendo se conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazeis sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós quem me enviastes, e sim Deus me enviou para cá. E me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. É maravilhoso a gente estudar um pouco da vida de José, porque a gente começa a entender o quão distante nós ainda estamos de chegar nesse ponto. O quanto eu preciso desenvolver em mim a generosidade. Perdoar não é algo que a gente goste, nem de pedir
e nem de dar. Me desculpa, às vezes eu sou um tanto franco nas minhas mensagens, mas é assim que eu penso. Acho que seria estranho alguém gostar de pedir perdão, porque pedir perdão é você admitir que você não pode pagar uma dívida. Pedir perdão é você admitir que você está errado. Eu acho que ninguém gosta de estar errado. E dar perdão, eu também acho que nenhuma pessoa em sã consciência vai gostar de dar perdão, porque perdão é deixar uma dívida para lá. Perdão é você não exigir um direito seu, às vezes de justiça. Então perdão é você, às vezes dói, e perdão ele é de graça para quem recebe, porque quem recebe não pode pagar, mas o perdão não é de graça para quem dá. Portanto, eu acredito que perdoar é um ato de Deus que opera em nosso coração. Perdão é um dom de Deus. Quando eu e você perdoamos e pedimos perdão, estamos exercendo a divindade de Deus com o Espírito Santo em nós. José, no verso 34, só relembrando um pouco a história, o contexto em que os irmãos de José vieram para o Egito foi um contexto de fome. No capítulo 41, verso 34, você sabe que logo após José ter sido escolhido, eleito governador do Egito, ele então saiu por toda a terra do Egito poupando. 20% das rendas, todo alimento foi guardado. Na época das vacas gordas, que foram 7 anos, eles fizeram então suprimento para os outros 7 anos, que foram simbolizados pelas 7 espigas mirradas e as 7 vacas magras. É importante que nós saibamos poupar. Há 2 conceitos que eu vejo muito claros aqui na história de José, 2 dicas financeiras que eu acho importantes e busco praticar em minha vida. Sempre que possível, aí está a primeira dica: não gaste antes de receber. Sempre que possível, né? Às vezes a gente não consegue, mas sempre que possível, não gaste antes de receber. E a segunda, parecida com essa, é: não gaste tudo o que você recebe. Se você gastar antes de receber, você não tem ainda. E se você gastar tudo que recebe, e as emergências? E aquilo que você não estava esperando? Outro ponto é que eu vejo na vida de José um planejamento. José com o povo, com Faraó, eles se planejaram, eles pouparam, eles se prepararam para os tempos difíceis. Os tempos difíceis chegam para todos, mas vão sofrer mais aqueles que não se prepararam para os tempos difíceis. José, no Egito, me faz lembrar esse texto de Provérbios 28:20. É um texto que eu acho interessante também. Diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas aquele que se apressa em enriquecer, esse não passará sem castigo. A prosperidade na vida de José não foi um passe de mágica. A prosperidade na vida de José não foi assim, de um dia para o outro. Foi algo que ele viveu se preparando para isso. Foram anos de preparo, foram anos de educação. Acredito que quando uma pessoa ela é muito afoita para ganhar dinheiro, e algumas pessoas até dão a sorte, né, de ganhar um dinheiro, às vezes num jogo ou coisa a mais, a Bíblia diz que essa pessoa ela acaba não usufruindo da bênção, e ela acaba sendo castigada por isso. É preciso ter a fidelidade a Deus cada dia, porque Deus vai acumulando as bênçãos sobre esta pessoa fiel. Ainda, Billy Graham, ele costumava dizer, Billy Graham, um grande pregador, um grande homem de Deus, ele dizia o seguinte: quando uma pessoa, ela consegue ter sob controle, quando ela consegue organizar a sua vida financeira, geralmente ela consegue organizar todas as demais áreas de sua vida. Mas quando uma pessoa também não consegue se organizar financeiramente, a tendência é ela desorganizar todo o restante também. Você já ouviu o ditado de quando a dívida bate a porta, o amor pula a janela?
Então é sempre importante a gente ter atenção. Se a vaca está um pouquinho mais gordinha, se o tempo está um pouquinho melhor, é bom você guardar um pouquinho para o tempo das vacas magras. Feliz é aquele que consegue sempre poupar um pouquinho para a adversidade. Por que Deus nos dá prosperidade? Já já a gente volta para o assunto do perdão, mas é o que eu queria chegar até o ponto que os irmãos veem a José. Por que Deus nos dá prosperidade? Quero apresentar 3 motivos que eu acredito que Deus coloca bênção nas minhas mãos e nas suas mãos. Primeiro motivo que eu vejo porque Deus deu prosperidade a José. Primeiro deles, para poder servir na obra de Deus. Homens de todos os lugares, das nações ao redor, e do poderoso Egito, conheceram em Josué uma grande testemunha de Deus. Quando Deus nos coloca a bênção em nossas mãos, recursos, Ele espera que seja um meio de nós testemunharmos do quão Deus é bom em nossas vidas. Segundo motivo que eu vejo que Deus deu bênçãos, prosperidade, recurso na mão de José, é que ele pudesse servir a sua família. Se José não tivesse ido para o Egito e prosperado, o que seria da sua família? Não teria o socorro na hora da tribulação. E quando José traz a sua família, onde é que José coloca a sua família? Na terra de Gósen, que era a melhor terra que havia no Egito. Eu acredito que esse primeiro item é essencial. Eu acredito que todo cristão verdadeiro, genuíno, ele sempre vai procurar ser exemplo na questão da devolução do dízimo, das ofertas. Ele sempre vai querer ser uma pessoa equilibrada e organizada financeiramente. Mas uma pessoa ser fiel nos dízimos e nas ofertas, ela não pode usar isso como tentativa de justificativa para negligenciar as necessidades da sua casa. Uma coisa não substitui a outra. Eu admiro muito a generosidade da igreja nas ofertas. Eu acho que cada pessoa tem que ter um pacto realmente de ofertas. Eu tenho, desde que aprendi a mensagem sobre dízimos e ofertas. No entanto, é importantíssimo que a gente busque oferecer à nossa família, atender às suas necessidades que eles têm. José não se contentou em dar qualquer coisa para a sua família. José não se contentou em dar qualquer terrinha do Egito, não. José buscou dar o quê? O melhor. Nunca use desculpa dos dízimos, das ofertas, seja lá do que for, para você negligenciar as necessidades da sua casa. Se isso está acontecendo, você precisa reorganizar a sua vida. Por isso que, inclusive, dízimo não se mexe. Dízimo é quanto por cento? 10%. Não é 9%, nem 11%. Daquilo que Deus lhe dá para a sua manutenção. E as ofertas? Isso depende. Cada família deve avaliar suas despesas. Cada família deve avaliar suas necessidades. E em cima disso, maridos e esposas, filhos devem participar de um pacto de ofertas. Por isso que um pacto de ofertas eu nunca fiz e não faço assim de repente. Não. É pensado, é orado, é planejado, é feito contas. E aí então faço o pacto. Já tive pacto de 15%, 10%, de 5%. Hoje lido com pacto de 5%. Minha esposa tem um pacto de 10%, meus filhos de 10%. Mas isso, o pacto é algo que a gente planeja, é algo que a gente vota a Deus, é algo que a gente ora a Deus e planeja. Eu tenho um pacto que eu renovo a cada ano com Deus. Espero um dia voltar a 10, quem sabe voltar a 15 como tive no passado. Mas é preciso, assim que eu devolvo o dízimo, quando eu vou avaliar um pacto de ofertas, eu preciso colocar no papel, com meus filhos e minha esposa acompanhando, quais são as despesas, as necessidades básicas para atender a minha família sem negligenciá-los. Uma terceira razão pela qual eu creio que Deus coloca em nossas mãos a prosperidade é para servir aos necessitados. As nações ao redor do Egito, as pessoas pobres do Egito, se José não tivesse poupado, não tivesse sido próspero, o que teria acontecido com eles? Inevitavelmente, teriam morrido de fome. Deus então coloca nas nossas mãos bênçãos também para atender aqueles desafortunados. Você já observou que no juízo final, quando é comentado em Mateus 25, 35 em diante,
O pecado que é levado em consideração é o pecado da passividade. Você já parou para prestar atenção na sentença que o juiz emite, que ele apresenta para os perdidos? Não é pelo que eles fizeram. Você se lembra da sentença? Estava nu e não me vestistes. Estava com fome, não me deste comer. Estava preso e não me visitaste. Estava com sede, não me deste água. Estava com fome, não deu comida. Peraí, mas qual foi o pecado? Não foi pelo que eles fizeram. Eles são condenados pelo que eles deixaram de fazer. Isso nos lembra Tiago 4,17. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. O pecado passivo. E no juízo final, o cuidado com os necessitados é levado em consideração. Outros pecados, inclusive, nem são mencionados. Isso não quer dizer que outros pecados não têm importância para Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no momento que Jesus fala do julgamento final, ele coloca com muito peso atender os necessitados. Se a gente encontra uma pessoa na rua ou na nossa porta, na nossa casa, e nós podemos abrir a mão e dar um pão a ele, e nós recolhemos o pão e não damos, isto Deus entende que é uma ofensa a ele. Se eu posso ajudar uma pessoa com algum valor, dinheiro, seja lá outro bem que seja, eu posso ajudar, e eu decido não ajudar, isto Deus entende como sendo uma ofensa ao próprio Deus. Então Deus coloca em nossas mãos as bênçãos para poder testemunhar dele, pregar o evangelho, porque os dízimos e as ofertas são para a pregação do evangelho e manutenção da casa de Deus. Mas tão importante quanto é você poder cuidar bem da sua família, não ter necessidades aí não atendidas essenciais, e terceiro, poder atender aqueles que estão necessitando de um pouco de pão. Agora sim, 45, verso 3, é a passagem que hoje lemos. O momento em que José, ele se identifica para os seus irmãos, a resposta deles não saiu, perderam a fala. Para algumas perguntas, a melhor resposta é silêncio. Existem momentos que a resposta mais inteligente que eu posso dar é permanecer com a minha boca calada. Porque tem situações que quanto mais fala, mais estraga a situação. Esse era o momento que qualquer palavra que eles usassem, qualquer discurso que tentassem esboçar, não daria certo. Compreender o que os irmãos fizeram é um ponto. Concordar com o que eles fizeram é totalmente diferente. E os irmãos sabiam disso. Eles se culpavam de dia e de noite por este pecado. A consciência não os deixava em paz. Tanto José quanto os seus irmãos precisavam desse presente, desse confronto, para poderem viver melhor o futuro. Nenhum homem ou mulher consegue ser feliz no presente e ser feliz no futuro se não fizer as pazes com o seu passado. É inevitável, porque parte do que eu sou e do que eu serei tem a ver com o que eu fui. Então não tem jeito. Então José ele se encontra com seus irmãos. No verso 47, José ali, ele mostra que na visão de José, os seus irmãos nunca tiveram um poder tão grande assim como eles achavam sobre a sua vida. Eles disseram o seguinte: olha, eu sei que vocês mandaram para... Aliás, vocês primeiro tentaram me matar, né? Mas depois vocês mandaram para cá para se livrar de mim e ver se eu morria. Mas eu quero que vocês saibam que quando vocês me mandaram para cá, não foram vocês que me enviaram. Quem me enviou? Deus. José, nunca entregou o controle da sua vida na mão de ninguém. É por isso que José não se vitimiza. Cristão não deve, nenhuma pessoa inteligente deve se vitimizar, porque a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus e nas nossas mãos, nada de entregar isso na mão de ninguém. Então José diz assim: vocês tentaram aprontar comigo, só que vocês esqueceram que quem controla a minha vida e quem guia cada passo da minha vida é o Deus do céu. Por isso, no coração de José, ele reconhecia que Deus tinha um propósito. Havia um propósito para salvar pessoas, havia um propósito para salvar mesmo aqueles que tentaram destruí-lo. Na conversa de José
com seus irmãos, no verso 15, eu acho bonito esse gesto de José. Ele não apenas falar com seus irmãos, ele faz mais uma coisa, ele beija e abraça. No processo do perdão, sendo possível, o toque é essencial. Nem todo mundo que eu abraço é porque eu quero abraçar. Estou te dando uma dica. Às vezes você abraça quem você quer abraçar, e às vezes você tem que aprender a abraçar quem você não quer abraçar. Já tive pessoas que eu cheguei e pedi para abraçar, porque eu sei que eu não ia querer abraçá-lo, nem ele iria querer me abraçar também. E eu pedi para abraçar por quê? Não é porque eu sou santo, não. Quando ele me abraçou, eu agradeci, disse: amigo, eu precisava desse abraço, porque no meu coração eu tinha ainda raiva de você. E quando você me abraça, parece que esse sentimento, esse ressentimento vai se apagando, vai se diluindo. Acredito que o abraçar, o tocar, e se for alguém mais íntimo, né, o beijar, filhos, cônjuges, pessoas mais próximas, o toque ajuda no processo de restauração, de cura da ferida. Por isso que eu acho bonito essa questão de José ir falando e tocando os seus irmãos. Agora, por que era tão importante o perdão? Veja, eu vejo o perdão como um remédio, sabe? Ou eu pego e perdoo e a ferida cura, ou ela fica ali purulenta, sem cicatrizar e não cura. Eu acredito que o perdão ele é muito importante para quem recebe, mas me desculpa ser um pouco egoísta, eu acho que o perdão ele é mais importante ainda para quem dá. Você se lembra que na cruz do Calvário, Jesus, quando ele vai perdoar os seus inimigos nem pedem perdão a ele. Eles não pedem perdão a ele. Ele simplesmente dá o perdão e oferece o perdão. Porque o perdão, é claro que é para quem também nos machucou, mas o perdão é a única forma que eu tenho de me livrar do ressentimento de alguém que me machucou. Então, a única forma que eu tenho para não ficar chateado, com raiva da pessoa, desgostoso dele, não ficar convivendo com essa criatura na minha mente, no meu coração, é perdoando. Se eu não perdoá-lo, ele vai me atormentar de dia e de noite e vai comigo para a cama. Então, quando eu perdoo, na verdade, é claro que eu abençoo a criatura que me feriu, mas a pessoa mais abençoada sou eu. É um processo de cura, doloroso, necessário. É um ato intencional da vítima. Eu acredito que se eu ou você for o agressor, e às vezes nós somos o agressor, eu acho que seria um traço de inteligência, seria um ato de inteligência oferecermos o perdão, ou pedimos o perdão, já que nós erramos. Mas mesmo sendo a vítima, se você acha que é a vítima, ofereça o perdão. É um ato de inteligência emocional e espiritual, e que vai te libertar também. A falta de perdão, o que acontece com a gente? O que diz Davi, lá em Salmo 32? Que a falta de perdão faz adoecer até os ossos. Tem gente doente porque não aprendeu a perdoar. Eu não sei se eu falo aqui nessa noite presente ou os que me assistem, mas tem pessoas doentes porque vivem com o coração amargurado, porque tem pessoas no seu coração que ela não consegue perdoar. Bom, Davi, enquanto não conseguiu perdoar, também não conseguiu descansar o coração em paz. Perdoar não significa tolerar abusos. Tolerar abusos é uma coisa, perdoar é outra diferente. Não é ser saco de pancada de ninguém. Isso não é perdoar. Perdoar não é se fazer de bobo. Perdoar não é um ato de uma pessoa fraca. Perdoar não é você ignorar ou impedir as consequências. Quando a pessoa erra, parte do processo para ele aprender a viver é sentir um gostinho das consequências também. Parte do processo de restauração de alguém é ele sofrer um pouquinho com as consequências dos seus atos. Então perdoar não é ser fraco, não é passar a mão pela cabeça, não é isso. Perdoar é um ato de inteligência e de redenção também do outro. Perdoar é como, eu digo que depende da ofensa, é como uma cicatriz. Depende do machucado, ela demora mais tempo para cicatrizar. A depender do machucado, tem cicatriz que nunca se apaga. A gente olha para ela
Você lembra do que aconteceu com essa cicatriz? Lembra. Mas ainda dói? Não. A gente lembra, porque a gente não sofre de amnésia, a gente não é tonto, a gente lembra exatamente o que aconteceu, pode não lembrar da maneira exata como aconteceu, porque todas as lembranças que nós temos, não necessariamente quer dizer que os fatos aconteceram exatamente assim, porque cada lembrança que eu e você temos, é apenas uma releitura daquilo que aconteceu. Então, o fato de eu descrever para você um episódio hoje, que eu vivi aos 15 anos, não necessariamente aconteceu daquela forma, mas foram leituras e releituras, e leituras e releituras que gerou o que eu acredito que aconteceu hoje. Não estou mentindo, são apenas releituras que a memória faz. Então, quando a pessoa lidou com algo muito forte, pode ser que leve também muito tempo para resolver essa questão. E lá em Romanos 12, 19, há um outro ponto que eu acho interessante, que Deus diz assim, olha, a vingança pertence a quem? Pertence a mim. Nós vivemos em um país, nós vivemos em um mundo em que a gente não tem justiça, que você diga assim, eu confio na justiça plenamente. Nós vivemos em um mundo que não é uma sociedade teocêntrica. Nós vivemos em um mundo que não dá para aplicar as leis de Levítico aqui, de um assassino quanto mais pagar com a própria vida. Nós não vivemos nesse mundo. Nós vivemos um mundo hoje bem difícil e estranho. Portanto, o melhor recurso que nós temos hoje, entre tantas injustiças, é confiar a justiça na mão daquele que o único seria capaz de executar, Deus. Por isso que Paulo diz, olha, não tenta vingar que não vai dar certo. Deixa a vingança que eu resolvo. Deixa comigo que eu cuido. Perdoar é decidir obedecer o mandamento divino, porque em Mateus 6,15 diz o quê? Se eu não perdoar aos meus irmãos as suas ofensas, então meu Pai do céu também não me perdoa. Parece até que é uma atitude meio dura de Deus, né? Mas não é dura, é porque como é que você vai pedir algo que você não sabe o que é? Deus deixou que eu perdoasse para que eu entendesse o que é que eu estou pedindo a Deus. Porque se eu não for capaz de perdoar a criatura do meu lado, que eu dependo dela e eu a vejo constantemente, como eu poderia ser capaz de pedir perdão a Deus que eu não vejo? Como eu seria capaz de amar alguém que eu não vejo? Perdoar é escolher se livrar da dor. Não se começa com sentimento, mas com escolha. Eu não tenho que sentir vontade de perdoar, eu tenho que escolher perdoar. Eu tenho que escolher não viver arrastando essa dor na minha vida. Eu não posso, sabe, para eu pensar, eu já trabalhei em 3 estados diferentes, 22 anos de ministério, eu sou uma pessoa muito espontânea, e quem sabe, quem já me conhece um pouquinho, já percebe que eu às vezes falo assim de maneira meio, em alguns momentos irrefletida, e às vezes eu dou umas caneladas legais assim, só que eu busco sempre, da medida do possível, é pedir perdão. Para quem dá canelada só tem um jeito, é passar gelol, é passar gelo, pedir perdão, seguir em frente, porque senão você se acaba. E eu não posso, ao passar numa cidade, deixar pendências, porque eu geralmente não volto nessas cidades. Aqui que é meu caminho de casa, provavelmente eu voltarei, mas não podemos deixar o nosso caminho pendências. É muito importante que ao sair de um emprego, de um trabalho, de uma escola, de uma turma na faculdade, ou de uma cidade, deixe as coisas resolvidas. Saia com o coração em paz, não espere sentir vontade de perdoar. Decida perdoar, é um ato de inteligência e que lhe vai lhe poupar muito sacrifício. Perdão não é para quem merece, perdão é para quem precisa. Se merecesse não precisava perdoar, a gente perdoa quem não merece, porque se ele merecesse, por que perdão? A gente perdoa quem não pode pagar, porque se puder pagar não precisa perdão, você me paga a dívida, você tem dinheiro, então você me paga. Agora se você não pode, aí eu tenho que perdoar, porque você não pode pagar. Por isso que se perdoa. Perdoa-se quem não pode pagar. Aí você deixa a dívida para lá. Fazer o quê, né? Não vai receber mesmo? Quando a ferida é profunda, é preciso reafirmar o perdão várias vezes. E eu quero terminar então com essa reflexão. Mas pastor, eu já disse àquela pessoa que eu já perdoei. Já teve situação que você foi profundamente machucado e que a pessoa até pediu perdão a você e você de coração perdoou, mas você não conseguiu se livrar de vez? Existem momentos de pedido de perdão que, se você puder reafirmar a pessoa mais de uma vez que você perdoou, isso ajuda no processo de cura, tanto seu quanto dele. Você encontra isso na história de José.
Você viu que nesse momento que ele encontrou os irmãos, ele disse: está perdoado. Mas mesmo depois do pai morto, depois de 17 anos do pai com eles, quando o pai morreu, o que os irmãos fizeram? Tudo com medo, procuraram José, no Gênesis 50, 17. Será que José vai agora vingar? E José disse o quê? Gente, eu já perdoei esse negócio, essa questão já está resolvida, fiquem tranquilos. José chorou enquanto eles pediam perdão de novo. Então, perdoar, acima de tudo, dependendo do machucado, dependendo da ferida, mesmo que você já tenha pedido perdão, não faz mal nenhum pedir de novo. Mas pastor, aquela criatura está com raiva à toa, eu já pedi perdão. E que tal se você pedisse de novo? Não custa, mas talvez pode você ganhar aí uma oportunidade de restaurar, de aliviar o coração de alguém. Distribuir pão foi importante para José, mas distribuir perdão foi essencial para a felicidade da família de José. Colocar o pão na nossa casa, colocar o pão para os filhos, para a esposa, para o marido, é essencial na nossa casa. Mas um dos artigos mais difíceis e mais importantes da nossa casa, na nossa vida, é o perdão. E o lugar mais difícil de praticar perdão, que eu acho, é em casa. Começando com a minha esposa, filhos, porque são as pessoas que a gente mais convive. Então eu queria desafiar você e a mim, que Deus nos ajude a sermos mais generosos. Começar perdoando os íntimos, porque os íntimos são os que mais nos decepcionam. Os que não são íntimos, que você nem ama tanto, não te decepcionam, eles só te desapontam. Mas as pessoas que mais conseguem nos machucar são aqueles que nós amamos. Então eu gostaria de dizer a você o seguinte: para nós que estamos indo para o palácio do céu, não vamos levar inimigos para o céu, só vamos levar irmãos, só levaremos amigos. Então eu queria desafiar você e eu, em nome de Jesus, temos um coração generoso para dar e pedir perdão, não porque somos bonzinhos, não porque somos santos, mas porque precisamos dessa graça, porque precisamos dessa divindade, porque nós precisamos desse Espírito de Deus na nossa vida, para sermos livres e felizes, para que tenhamos um presente feliz e um futuro lindo. Precisamos fazer as pazes com o passado. Não é fácil, mas é preciso. É difícil, mas é possível. Não é humano, é divino. Quando nós perdoamos, nós estamos partilhando da natureza divina de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, é muito bonito ver a prosperidade de José, os poços que ele passou e de todos foi tirado pelo Senhor. É muito bonito vê-lo oferecendo pão para a sua família. Mas um dos gestos mais lindos de José foi oferecer generosamente o perdão àqueles que não mereciam, mas que precisavam. Nos ajude a sermos homens e mulheres que tenhamos um coração cada vez mais generoso e capaz de pedir e dar perdão. Naturalmente nós não sentimos vontade nem de pedir nem de dar perdão. A nossa natureza não gosta disso, mas nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, desenvolvendo em nosso coração a natureza mais cheia do Teu Espírito Santo, o Espírito que nos dá poder e força capaz de transbordar o coração de amor para com aqueles que vivemos ao nosso redor, começando pela nossa família, vizinhos, irmãos e outros que nos cercam. Nos ajude a sermos perdoadores e a experimentarmos em nossa vida também o Teu perdão. Por isso, ó Pai, nós Te fazemos esse pedido e Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um de nós.